E aí, Benção, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho da Palavra de Deus. E a palavra de hoje está em Lucas, capítulo 2, do versículo 41 até o 52. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré. E ele era submisso à sua mãe, porém guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Benção, o que essa palavra de hoje traz pra gente? Né? Jesus, desde criança, ele já sabia do propósito que seu pai tinha colocado em seu coração, né? Então ele estava ali no templo buscando informação, sabedoria, inteligência para passar futuramente no seu trajeto com seus discípulos e para o povo. Quando comecei a trabalhar, eu vi que tinha muita gente, muito tempo naquele local, na mesma função. Tinha gente que chegou numa determinada função assim em pouco tempo. Eu falei, poxa, preciso fazer isso também, eu quero chegar rápido ali e tal. Eu quero seguir em frente, não quero ficar parado. E aí eu vi que tinha algumas situações, quando você toma conta de pessoas, você fica à frente de pessoas, se você não souber lidar 100% com aquela situação, ou com aquela prática, naquele assunto, você fica refém de algumas pessoas, da pessoa, né, em si. Enfim, então eu sempre coloquei na minha cabeça, eu tenho que ser muito bom naquilo. Porque se um dia acontecer de me faltar alguém, ou de repente não ter uma pessoa com que contar, eu vou lá e coloco minha mão e faço, resolvo o problema. Então essa foi sempre minha estratégia, né? Até mesmo para poder ensinar. E quando você vai fazer algumas entrevistas assim, quando você contrata alguém para trabalhar contigo assim, quando você ensina, você sabe lidar com aquela situação, é bacana, porque a pessoa está vendo que você sabe o que está falando. Principalmente quando você direciona para fazer alguma tarefa, alguma coisa assim, a pessoa, ela fala, não tem como a pessoa falar assim, não dá para fazer, porque você vai lá e faz e mostra, dá para fazer, é só você seguir dessa forma que dá certo, tal. Então você acaba liderando por exemplo. Eu sempre segui essa linha, liderar por exemplo, ser exemplo. Para mim pedir alguma coisa para alguém, eu tenho que ser exemplo naquilo, porque não tem como a pessoa rebater para você, falar que não dá para fazer, que não dá certo. Então, Jesus sempre foi o meu exemplo, assim. Eu lembro até hoje, numa reunião que teve, bem no começo, todo mundo falava quem que era o seu exemplo de liderança aqui para você e tal. E como eu não tinha muita experiência no mercado, tinha acabado de parar de jogar futebol para ir trabalhar e comecei a seguir carreira na empresa,
Mas só que na igreja eu sempre segui certinho, eu sempre fiz catequese, depois eu fiz primeira comunhão, crisma, comecei a fazer parte do grupo de oração. Então, para mim, eu tinha mais autonomia para falar sobre isso. Eu já tinha uma experiência, né? Eu tive muita experiência com Deus desde criança. Então, eu falei, pô, Jesus para mim é um líder exemplo. Porque desde pequeno ele via atrás de informação, de ensinamentos para poder passar para os seus discípulos depois. E Jesus, ele sempre fazia algo, ele fazia as coisas, ele colocava em prática as coisas, ele transformava as coisas, onde ele ia, as coisas mudavam totalmente. Então, os seus discípulos olhavam para ele e falavam, poxa, eu tenho que seguir, esse é o caminho, esse é o cara. Não somente por falar, ele pegava e fazia. Então, para mim sempre foi um líder assim que eu sempre busquei como exemplo. Tem até um livro que no começo que a gente tinha essa prática, né? Quando você era desenvolvido assim para assumir alguma tarefa ou tomar conta de alguma equipe, a gente tinha uma prática de ler livros, né? Tinha um livro que, um dos começos, um dos poucos livros iniciais que eu comecei a ler, que era o Monge Executivo, que contava que o rapaz, ele tinha estava com problema pessoal, profissional, e ele se separou e foi para um templo, né? Onde que em uma das reuniões citaram que Jesus era um líder imensurável e uma das melhores lideranças que tinha, que ele que agia, né? Que era um líder servidor, que servia, que ajudava, que ensinava, que colocava a mão na massa ali e ajudava. Onde que eu quero chegar com isso tudo? Quando eu era bem moleque também, como eu fui criado pela minha avó, eu tinha alguns hábitos, né? Eu cresci já me alimentando algumas coisas de moleque mesmo, né? Macarrão instantâneo, refrigerante, bolacha. E quando alguém me falava assim, às vezes eu ia na casa da minha tia, ou até mesmo eu ia na casa de alguém assim, eles me ofereciam, pô, não quer comer isso, aquilo? Eu falava, não, obrigado. Já tô com o estômago cheio, já. Eu falava alguma coisa porque eu achava que era ruim aquele alimento, né? Às vezes eu lembro de uma das coisas que me ofereceram para mim comer, foi uma torta. Eu olhava assim a torta, eu olhei a torta, eu falei para a moça, obrigado, tô satisfeito. Não, experimenta, ela ficou falando tanto para mim, que aí eu falei, poxa, eu não posso fazer essa desfeita, né? Ela tá falando tanto amor por mim, se eu não gostar disso daqui, se eu não gostar, vai ser difícil, como que eu vou fazer? Eu vou colocar para fora? Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei a torta, coloquei na boca, comecei a mastigar. Aí eu comecei a mastigar, experimentei. Falei, nossa, que delícia. Aí eu fui lá, ela viu que eu achei muito bom. Falou, experimenta mais, pode pegar mais, pega mais. E eu peguei mais um pedaço, peguei outro pedaço. E eu falei, quanto tempo eu perdi? Caraca, quantas vezes me ofereceram torta pra mim, eu achava que era ruim. E eu não comia, porque eu achava que era ruim o gosto, o sabor. Estava habitualmente só acostumado a comer aquelas coisas de moleque ali, né? E aí a gente traz um pouquinho para Deus, né? Não adianta, eu posso falar para você que 10 horas, o dia inteiro, 1 ano, 2 anos, 3 anos aqui no vídeo para você, quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus é especial, que sem Ele a gente não consegue ir a lugar nenhum. Se você não experimentar, você não vai saber o que verdadeiramente Deus é. Então, tudo depende de você. Você tem que experimentar. Assim como eu experimentei aquela torta que eu achava que, poxa, será que é bom? Será que eu vou gostar? E muito tempo eu ficava adiando, me ofereciam não só a torta, mas vários alimentos que eu comecei a achar muito gostoso. E eu falei, poxa vida, nunca mais eu vou fazer isso.
Vou ficar olhando e falar que deve ser ruim aquele negócio. Nem quero colocar na boca, nem vou experimentar. E o maravilhoso é que quando você experimenta um pedacinho só assim, ó, só um pouquinho de Jesus, você vai querer mais, e mais, e mais, e mais. Vai chegar a um certo ponto que você não vai conseguir viver mais sem Ele. Tudo que você vai fazer, você vai colocar Ele na frente. Em todos os momentos da sua vida, pessoal, profissional, espiritual. Tudo que você for falar, você for fazer, você vai colocar o nome de Jesus em primeiro lugar. Então, é isso que eu queria passar para você hoje. Tá bom? Experimenta. Experimenta só um pouquinho para você ver o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele pode mudar a sua vida. Só experimenta, só um pouquinho. Tenho certeza que você nunca mais vai querer ficar sem. Tá bom? Deus te abençoe. Um ótimo dia para você. Para finalizar aqui, eu vou tocar um louvor aqui no cavaquinho, tá bom? Jesus te ama. Bem, isso experimenta. Você vai ver como vale a pena, tá bom? Vamos pro louvor? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Tudo é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Mas você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Tudo é mistério de Deus por você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Experimenta. Deixa eu ver isso aí.